exemplar do filo Nematoda é o Trichuris tricura, que causa tricuríase. Esse verme, ele habita o intestino do homem e a transmissão é realizada através da ingestão dos ovos que contaminam principalmente a água e os alimentos. E como alteração patognomônica, que é uma alteração específica da doença, a gente tem o prolapso retal. Os aspectos epidemiológicos. É uma geoementite importante e amplamente distribuída no mundo. Nós temos no mundo 800 milhões de casos a cada ano, também relacionada com os padrões socioeconômico e higiênico da população, afeta o desenvolvimento físico, intelectual e cognitivo, principalmente das crianças. A prevalência no Brasil, ela varia de 35% a 39%, dependendo da região, e o homem é o principal hospedeiro no ciclo de transmissão, liberando os ovos das fezes. Esse parasito, ele é considerado um parasito tissular, porque a maior parte do euminto fica dentro do intestino. Isso vai gerar uma reação inflamatória importante relacionada à sintomatologia que nós vamos falar posteriormente. Então, a porção que aparece na imagem é a porção final do verme e ele fica movimentando, por isso que eles são chamados também de vermes de chicote, para a realização da cópula e liberação dos ovos nas fezes. Esses parasitos, o hábitat dos parasitos é no intestino grosso e a transmissão, como já citada, é a ingestão de ovos maduros presentes nos alimentos, água ou inalados na poeira. Os adultos têm de 3 a 5 centímetros de comprimento, como observado na primeira imagem. O macho é ligeiramente menor que a fêmea e tem a cauda recurvada. A fêmea tem a cauda retilínea. Os ovos são bem característicos, como observado nessa segunda imagem. Tem 50 micrômetros de comprimento, tem esse formato elíptico e se assemelha a uma bola de futebol americano. Esses ovos ficam viáveis no solo por até 5 anos. O ciclo de transmissão. Ocorre a ingestão ou inalação desse ovo, ingestão através de alimentos ou água contaminados e a inalação em partículas de poeira. Esses ovos, eles se diferenciam em larvas. Essas larvas eclodem no intestino e se diferenciam em vermes adultos, que penetram na mucosa intestinal, na mucosa do intestino grosso, copulam e os ovos são liberados nas fezes. Esses ovos, eles embrionam no solo e assim a gente reinicia o ciclo. São ingeridos ou inalados. Os aspectos clínicos é uma infecção que é geralmente confinada ao intestino, em raras condições, geralmente indivíduos imunossuprimidos. Esses vermes eles podem migrar para o apêndice, para a vesícula biliar. Os vermes na mucosa, como a maior parte do verme fica dentro da mucosa, isso gera uma reação inflamatória muito maior do que os vermes que nós já estudamos, como o Ascaris, que fica fixado na parede do intestino. Então aqui a gente tem um verme que fica literalmente dentro da lâmina própria do intestino, causando um processo inflamatório importante. Isso cursa com cólica, dor abdominal, disenteria, sangramento, tenesmo, que é a vontade constante de evacuar, e essa força que o paciente faz provoca o prolapso retal. E esse prolapso, depois do tratamento, da eliminação de todos os vermes do intestino, ele regride. E no exame físico das crianças, é possível observar distensão abdominal, timpanismo, palidez, emagrecimento e o atraso pondero-estatural. O diagnóstico é feito pelo exame parasitológico de fezes, presença de ovos nas fezes, um ovo bem característico, e o tratamento pode ser feito com albendazol, mebendazol ou pamoato de pirantel, uma dessas drogas.
como profilaxia, assim como nós já dissemos para outras parasitoses intestinais, nós temos a melhoria das condições de saneamento básico e água tratada, diagnóstico e tratamento dos infectados, cobrir os alimentos protegendo contra os insetos, que são os vetores mecânicos, higiene pessoal e higiene dos alimentos, a higiene correta dos alimentos com água sanitária e educação em saúde.